Muito boa noite, gente. Paz e alegria. Muito bom estarmos juntos. E eu escolhi para a nossa conversa de hoje um assunto sempre muito oportuno, que é falarmos sobre o amigo Jesus. Vocês sabem que eu tenho um livro que eu escrevi só abordando este ângulo de Jesus como o amigo nosso, o amigo certo das horas incertas, o amigo infalível, o amigo incondicional. Porque muitas vezes na nossa percepção de Jesus, nós não o temos, geralmente, em função da nossa educação religiosa, não o temos ele à conta de um amigo. Não sei se vocês têm essa sensação. Só eu que tenho ou vocês também? Todos têm, né? De um Jesus um tanto distante. No catolicismo, talvez a maioria de nós tenhamos vindo da igreja, né? Quem aqui fez primeira comunhão? Vamos ver, olha quanta gente, né? Quantos fizeram crisma? Isso. Quantos foram padres, freiras? Né? Então nós aprendemos lá na aula de catecismo que Jesus era uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, não é isto? E que ele era a encarnação do próprio Deus. Então, para o catolicismo, para o protestantismo, Jesus é o próprio Deus. O Espiritismo tem uma visão diferente, no sentido de que Jesus é um espírito criado como nós e que chegou a um grau de evolução tão grande que ele está na condição hoje de ser um instrutor espiritual, não só meu, seu, mas de toda a humanidade terrestre, dada a evolução que ele conquistou. Mas, na essência, Jesus é um espírito que foi criado como nós. E a única diferença, é que talvez ele seja um espírito mais velho do que nós, porque Deus está criando a todo momento. Deus é hiperativo. Ele cria a todo instante. Nesse exato momento, ele está criando novos espíritos, que vão começar a sua trajetória, né, nos mundos primitivos, né? Jesus certamente foi criado há muito tempo. Alguns espíritos de luz falam que a trajetória evolutiva de Jesus já se deu em outros planetas. E quando a Terra foi criada, estava para ser criada, Deus deu a Jesus a missão de tomar conta da Terra. Então, quando a Terra foi criada, Jesus já era um espírito top, né? Mas essa visão que quase todos nós tivemos, se não nesta, em outras reencarnações, de que Jesus seria o próprio Deus, de alguma forma traz uma sensação de uma distância, não é? Se Jesus é Deus, ele está, de fato, muito distante de nós. Até porque
segundo a terceira aula, segunda parte do catecismo, vocês devem lembrar, né? O dia em que aquela abnegada professora falou que onde estava Jesus? No céu, não é isto? Mais precisamente, sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Vocês não faltaram nessa aula, hein? Não é isso? Então, essa ideia de um Jesus que está no céu também contribui para uma sensação do quê? Muita distância. Alguém já esteve no céu? Eu estive lá semana passada. Brincadeira. Né? Então, quer dizer, Jesus está no céu, deve estar um pouco cansado, porque está sentado ali, né? À direita, não sei porque à direita e não à esquerda, mas tudo bem. Há ainda a ideia de que, se Jesus, já sendo Deus, como é que ele pode ser para mim um modelo? Como é que eu posso entender quando ele, lá no Evangelho, fala: vem e segue-me, vem e faça tudo o que eu faço? Não é? E qual era a desculpa que nós dávamos? Ou até hoje, ou até esse momento, a gente dá. Assim, ele faz isto porque ele é Deus. Ele pode perdoar, ele pode amar o inimigo. Ele é Deus, já foi feito perfeito. Quero ver ele pagar conta aqui na terra, quero ver. Não é isso? Então isso tornou Jesus uma figura muito bonita, simbólica, lendária, que a gente invoca quando a gente está com algum problema, e aí então vale, porque ele é Deus, então ele tem que resolver problema, porque a função de Deus, a tarefa dele é resolver, né, os problemas nossos, né? Mas, no que diz respeito ao aspecto comportamental que Jesus chamou tanto a atenção de nós todos, vem e segue-me, faça o que eu fiz, ame como eu amei, amai-vos uns aos outros. E ele faz um adendo, que aí que fica: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa partinha a gente pula, né? Esquece. Porque, quer dizer, não é qualquer amor, é um amor como ele nos amou. Perdoe 70 vezes 7. E tantas outras coisas, né? Dai a outra face. Né? Então, como é que a gente lida com isto? Como é que eu posso me comparar a Jesus se eu, segundo essas doutrinas religiosas, católicas e protestantes, se eu, em relação a Jesus, sou feito de uma matéria diferente do que ele foi? Então, esse Jesus assim não me convence. Agora, o Espiritismo vem trazer uma informação um pouco mais plausível e para a qual a gente não tem muita desculpa. Porque Jesus não é Deus, é um espírito criado como nós. Claro que fez uma evolução que a gente ainda não completou, mas fica então fácil entendermos que tudo aquilo que ele fez, nós também podemos fazer. Porque se ele conseguiu, e se nós fomos criados igual a ele, nós também podemos. Então isso é muito mais plausível e me parece, com devido respeito, muito mais lógico. Né?
E isso traz uma percepção de um Jesus muito mais próximo, não é? Então, essa proximidade com Jesus, ela é mais factível, ela é possível porque tudo aquilo que eu estou passando hoje, ele passou. E não passou como Deus, passou como homem. Que passar como Deus... Ele passou como homem. Nasceu. E como? Não é? E acho que continua sofrendo até hoje. Né? Quando ele fala, meu Deus, olha o que eles fizeram agora. Olha São Paulo, olha a enchente que ficou. Não é? Ele nasce numa família simples. Nasce num lar modesto. Numa cidade que há dúvida se aquilo era de fato uma cidade, Nazaré. Porque ela era tão assim simplesinha. Nenhuma relevância política, econômica tinha. Tem um pai que é carpinteiro. E Jesus vai trabalhar na carpintaria. Sobretudo depois que José morre. E ele, como primogênito, tinha que assumir os negócios do pai. Dá para imaginar Jesus lá na carpintaria? Negociando preço, prazo de entrega. A vida que ele teve. Teve amigos. Passou por todas as vicissitudes humanas. Foi traído. Machucado, ignorado. Traído pelos melhores amigos dele. O Pedro, tu és Pedro, e sobre ti edificaria a minha igreja. Olha a tarefa que Jesus deu para esse Pedro. Mas foi o mesmo Pedro que na hora da prisão, sumiu. Ele e quase todos os outros, só ficaram as mulheres. E João Evangelista. Era criança, devia ter uns 12 anos, por isso não estava entendendo, acho que muita coisa que está acontecendo, ele ficou. Não avaliou o perigo, né? Não tinha muita noção. Né? Ele só ficava olhando, assim, o que está acontecendo? Né? E estava ali só, na cruz estava Maria, sua mãe, Maria Magdala, Joana de Cusa e outras mulheres ali. Né? E essa questão do amigo, da onde que eu tirei isto? Sou eu que dei esse adjetivo para ele? O que vocês acham? Não. Quem diz isto é o próprio Cristo. Quando ele diz certa feita para os discípulos dele, e é claro, para todos aqueles que viriam depois. Eu não chamo vocês de empregados. Eu chamo vocês de amigos. Vocês são meus amigos. Então Jesus não veio fundar a religião alguma. O interesse dele são as pessoas. As pessoas são mais importantes do que a religião. Se passar alguém na porta pedindo um prato de comida,
Ninguém aqui vai dizer, se converta ao Espiritismo, que nós vamos te ajudar. Não. O interesse do Cristo não era fundar uma religião, ter adeptos, não. O interesse dele são pessoas. E por isso, então, que a proposta revolucionária dele é fazer amigos. É a única coisa que ele quer. Que vocês sejam meus amigos. Porque é isto que eu quero ser para vocês. Então a nossa relação, vamos ver se você está na próxima. Está aqui no Evangelho de João, onde que ele diz que ele nos chama de amigos. Na próxima tela. A amizade dele. Não é? Pessoal lá de Taquera, Guaianás, tudo aí. A relação de Jesus, quando ele fala que é uma relação de amigo, a relação dele conosco, ele quer ter uma relação horizontal. Mas a relação que a gente muitas vezes aprendeu com Jesus é uma relação vertical. Ele lá longe. Quando, na verdade, a relação dele é horizontal. E veja que aqui não tem intermediário. Não tem padre, não tem pastor, não tem médium. É uma relação o quê? Direta. Para eu falar com um amigo, eu não preciso de intermediário. Se eu precisar de intermediário, não é amigo. Concorda? Tem muita gente que diz, De Luca, ou pastor, ou padre, reza para Deus por mim, reza, pede para Jesus. Tudo bem, podemos orar uns pelos outros. Mas isso não quer dizer que eu não tenha acesso direto com Ele. Se eu não tiver, não é amigo. Mas porque Ele é amigo, o meu acesso com Ele é online. 24 horas. Não é isso? E na próxima. Vamos ver o que Chico Xavier, um dos homens mais espiritualizados do planeta, que tinha uma ligação com Jesus tão grande, falava sobre Jesus. Aqui eu coloquei só um trecho do que está aqui na abertura do livro Amigo Jesus, que é a opinião do Chico, a palavra do Chico sobre Jesus. Olha o que ele diz. Jesus Cristo não nos abandona. Por que não nos abandona? Porque Ele é nosso amigo. De tempos em tempos, envia os seus mensageiros à terra. Ele mesmo, porém, continua conosco. E aí então Chico começa a falar coisas que eu acho muito fortes. Jesus nos conhece pelo nome. Se ele entrar aqui, olha, vai chamar cada um de nós pelo nome. Vai saber até o apelido. Sabe quem somos. Sabe que não desligamos o celular. Desculpa aí. Às vezes era ele ligando para você, né? Você já viu se era ele? Não, de repente era ele, né? Que Jesus tem umas coisas.
Gente, quando eu escrevi esse livro aqui, eu passei por umas provas assim de Jesus que eu nunca imaginei esta proximidade dele. Não sei se interessa, posso contar, se não, pode não contar. Muito fraco. Né? Uma das vezes foi um dia que eu quis escrever um capítulo, era um sábado à tarde, eu fui escrever um dos capítulos desse livro, que é o capítulo do encontro de Jesus com Zaqueu. Eu sentei no computador, eu estava assim, sabe, você sente que você está inspirado para fazer um negócio? Quando eu sentei, liguei o computador, comecei a escrever, aí próximo à minha casa, começou a ter lá uma festa, uns vizinhos ali, e música muito alta. E não só muito alta, mas estava tocando um funk pancadão. E eu lá com o Zaqueu na tela, com a Bíblia aberta, com as ideias ali fervilhando, e o funk ali rolando. Cada vez mais alto, cada vez mais alto. Aí uma hora eu me invoquei. Eu falei assim, Jesus, assim não dá. Estou querendo aqui fazer um negócio com o Zaqueu aqui. Eu vou ter que parar. Dá um jeito. Falei, claro, meio desconfiado, né? Foi mais desabafando do que falando outra coisa, né? Imagine se eu posso dar ordem para Jesus, né? E aí, me recostei na cadeira. De repente, uns 2 minutos, parou. Eu falei, uai, o que será que aconteceu? Parou. Eu falei, será que eles vai prosseguir? E aí eu fiquei esperando. E aí a música voltou. Só que voltou outra música. Voltou a música do Regis Danese cantando como Zaqueu. O que é que o Zaqueu foi parar num baile funk? Dá para imaginar um negócio desse? Quem é que colocou o Zaqueu lá no funk? Se não foi Jesus? E tocou alto. Gente, eu comecei a chorar. Falei, não é possível, olha. E aí, quando acabou a música, eu falei, o funk vai voltar. Acabou o baile. Não tocaram mais nada. E eu escrevi o capítulo, quase molhei tudo, fiquei em sopa, de tanto chorar, né? Depois, quem tiver oportunidade, vai ler aqui o capítulo do Zaqueu. E outras coisas aconteceram muito interessantes durante esse livro, né? Mas o Chico, então, falando aqui, Jesus nos conhece pelo nome, sabe quem somos, e aí tem uma coisa interessante. Quais são os nossos propósitos? Né? Quais são? Por que a gente veio aqui hoje? O que a gente, no fundo, está querendo, está buscando? Ele sabe tudo. Não é? E aí o Chico vai dizendo assim, não consigo imaginar, por exemplo, Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. Ele está dizendo, eu não consigo imaginar Jesus habitando um céu paradisíaco, tocando harpas, anjos, e aqui enchente, né? Gente morrendo nos hospitais, corrupção, guerra, conflito, e Jesus lá tomando chá com Madre Teresa de Calcutá. Não dá para imaginar mesmo, né? Ele nunca ia querer deixar-nos assim.
E aí então ele fala uma coisa forte ainda. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Cada um de nós poderá senti-lo. Então, todos nós. Sentir. Não apenas entender. Porque às vezes a gente entende Jesus no intelecto, na cabeça. Mas, aqui ó, sentir a presença dele. E aí arremata o Chico para deixar a gente mais abismado ainda. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa. Agora mesmo o seu Espírito nos observa. Então ele sabe que nós estamos aqui falando dele. Está conectado à mente de cada um. Mas como é que é possível, De Luca? Porque é provável que no Oriente, no Ocidente, na Europa, na Ásia, existam pessoas que também estão falando de Jesus, estão pensando nele, estão pedindo a ele. Como é que ele é capaz de atender 7 bilhões de encarnados? Eu sempre me perguntei isso. E a resposta que eu encontrei foi com Chico Xavier, com algo que acontecia com o Chico. Muitas pessoas, quando se aproximavam do Chico, sem conhecê-lo, sem conversar com ele, sem falar nada, Chico conseguia ler o pensamento das pessoas. Por quê? Vocês já ouviram falar de áurea? Que cada um de nós tem uma aura, que é a emanação energética do nosso espírito. Tudo bem? A gente já viu por imagem de santos que tem uma auréola aqui em cima, né? Quanto vocês acham que costuma medir a nossa aura? Aqui dos habitantes do planeta Terra, pela nossa evolução, né? 10 centímetros. 1 centímetro. Meio centímetro. 3 centímetros. Vamos ver. 2. 0,1. Homem otimista. 1 metro. Quem falou? 1 metro. Nossa irmã, 1 metro. Então, 1 metro, né? Olha, no final do trabalho, todos vamos tomar passe com ela hoje. Geralmente, pelo nível de evolução nossa no planeta, né? Gente legal, né? Gente tranquila, gente, né? Geralmente a nossa aura, em média, é questão de centímetros. 1, 2, quando você faz uma prece assim, 2,5, né? Agora, só espíritos iluminadíssimos que chegam a 1 metro. Né? Brincadeira, brincadeira. Tenho certeza que a sua está chegando lá. Onde que eu quero chegar? Quanto mais a nossa aura se expande, eu consigo entrar na esfera do psiquismo dos outros. Por que a gente não consegue ler o pensamento dos outros? Porque a nossa aura ainda só pega coronavírus, né? Não vai mais. Qual era a aura de Chico Xavier?
Segundo alguns estudos que a NASA esteve aqui pesquisando o Chico, chegou exatamente a esta metragem que o nosso irmão aqui deu. 30, 35 metros. Então, quem estava no raio de ação do Chico... As pessoas diziam assim, os amigos dele, a gente não pode pensar na presença dele. Né? Então, pessoas na fila de autógrafos ali, né, pensavam, ei, Chico, essa peruca dele é horrível. Vocês também pensaram isso, né? Ó, se o Chico está gordo, o Chico está parecendo um sapo. Pensavam. Quando ela chegava ali com o livrinho, ai, Chiquinho lindo, né? O Chico muitas vezes dizia, minha irmã, né? Os sapos também são de Deus. Né? Ele dava lá uns toquinhos. Bom, falei tudo isso para chegar agora a voltar em Jesus. Qual é o tamanho da aura de Jesus? Alguém falou aqui com razão? O tamanho do planeta Terra. Por isso que não há ninguém na Terra que esteja longe do alcance do pensamento dele. E quando a gente Vê, quando vê Jesus, acho uma experiência possível. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, Chico Xavier via. Mas são percepções muito sutis e são, vamos assim dizer, exceções. Né? Porque eu imagino que... exatamente. A gente canta aqui, quanta luz, né? Você imagine a aura de alguém, do Cristo, cega a gente. Vocês lembram do Paulo de Tarso? Ele era Saulo, estava indo perseguir os cristãos, e encontra com Jesus na estrada de Damasco. Lembram disso? Ele cai do cavalo, uma intensa luz, e ele fica o quê? Cego. Ele não tinha retina, e nós não temos retina, com algumas raras exceções, retina para poder suportar a luminosidade de Jesus. Eu acho que até na presença dele a gente desmonta. Ele tem que ficar meio assim, meio longinho assim, né? Porque se ele... É impressionante. Imagino eu. Né? Agora, evidente que algumas pessoas cujo a espiritualidade seja intensamente desenvolvida e ligada a ele, podem ter uma capacidade de vislumbrar, sabe, um raiozinho assim, um pouquinho dele. Acredito eu. Né? Minha pergunta só foi por essa questão, porque da forma que você explicou, que essa energia que ele tem, essa capacidade de alcance, como que se daria isso quando a gente vê, então, algumas coisas eu fico perguntando, será que não são trabalhadores semelhantes a ele? Sim, ele nunca trabalha sozinho, né? Tem uma equipe grande, né? Mas ele pode nos ver. Agora, a nossa capacidade de percepção, de vê-lo, é inversamente proporcional. Né? A gente, às vezes, não consegue nem ver o anjo da guarda. Né? Às vezes, nem o espírito trevoso a gente vê. Né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. O importante não é ver Jesus. O importante aqui é o quê? Sentir e saber que Ele é nosso amigo e está por perto. Né? Eu acho que... Então, isso traz uma ideia muito grande da proximidade. Vamos em frente aqui. Então, Jesus caminha conosco,
como amigo de todas as horas, em frente. Uma relação de amizade, ela pressupõe apreço, estima, aceitação. Não é? Aceitação. Jesus nos aceita como somos. E muita gente fala, ai meu Deus do céu, Jesus não pode nem me ver, porque eu sou da pá virada, eu sou isso, eu faço aquilo. Olha, ele já diz que ele gosta dos doentes, que ele veio aqui para os enfermos, para os perturbados, né? Para os doidos, loucos, varridos, que somos todos nós. Jesus é apaixonado pela gente. A amizade, então, pressupõe o quê? Interesse. Tem interesse. Né? A gente sabe de um amigo que está com dificuldade, a gente liga para o amigo, como é que você está? Tudo bem? Como é que você tem passado? Né? Jesus tem esse interesse, tem, portanto, essa proximidade, o amigo tem cuidado, né? O que eu posso fazer por você? Posso te ajudar? Né? Tem ternura. Então, tudo isso é um conjunto de atributos que em Jesus isso aqui, né, transborda. Então, nós precisamos resgatar esse Jesus, sentir que nós temos essa pessoa e não um julgador do lado, e não alguém que está nos atirando pedra, e não alguém que está, sabe, com uma prancheta na mão, contando os nossos pecados. Isso não é amigo, isso é o demônio. É isso? O demônio faz isso muito bem. O demônio não deixa a gente esquecer as nossas besteiras. O maligno. Agora, Jesus não é contabilista. Nada contra a profissão. Mas ele não fica contando, fazendo balanço, sabe, de crédito e débito. E a gente viu isso na história dele, né? E vamos ver isso aqui com mais cuidado. Nós estamos quase acabando. Vamos tentar repassar alguns episódios em que a gente vai ver a questão do amigo. Aqui uma das cenas que me parece assim, muito tocantes, particularmente são muito tocantes para mim, que é esse encontro de Jesus com Maria Madalena. Esse encontro aqui se deu numa festa que um fariseu chamado Simão quis dar para Jesus. Mas a intenção desse fariseu era desmoralizar Jesus. Os fariseus estavam muito incomodados com a popularidade de Jesus. Então, para tentar desmoralizá-lo, Simão fez uma festa, convida Jesus e espera que nessa festa alguma coisa aconteça para que ele possa dizer para todos, esse homem aqui não é o profeta que vocês estão imaginando que são. E essa coisa aconteceu? Aconteceu. Porque nesta festa, quem que aparece? Maria Madalena, uma mulher que não estava na lista dos convidados. Não era VIP. Né? Jamais se concebia que ela poderia aparecer lá. Porque, segundo o Evangelho, Maria Madalena era uma mulher, o quê? Tida como pecadora. Era uma mulher que, algumas traduções, se referem a ela como uma mulher possuidora de 7 demônios. Você imagine o que é uma mulher com 7 demônios. Né? Porque a mulher, por si só, é um anjo. Demônios são os homens, né? Obrigado, querido. Bom, essa mulher, ela invade a festa. Não é? E ela corre para Jesus e se ajoelha diante dele e toca o corpo de Jesus. Isto foi um escândalo
Porque naquela época a mulher não poderia tocar um homem. Sobretudo se esse homem fosse um profeta. E sobretudo se essa mulher fosse de reputação duvidosa. Quando acontece isso, o Simão ficou feliz da vida. Falou, está vendo? Como esse homem pode ser profeta? Se ele se deixa tocado, ser tocado. E o escândalo foi de tal, ela traz um óleo de alabastro, que era um óleo super fino, lançamento da Natura naquela época, né? E ela começa a passar, untar os cabelos de Jesus. Vocês imaginam o escândalo? E Jesus, qual foi a postura dele? De boa, tranquilo. Ficou numa boa, deixou-se ser tocado. Imagine se acontecesse isso hoje, você lá na festa da sua empresa, você é funcionário do ano. A hora que você vai receber o troféu, chega lá uma pessoa, uma moça, que você não quer, né? Ficou incomodado com a presença dela, né? E ela chega para você com muita intimidade. Oi, Deluquinha, meu amor. O que você vai falar para ela? Some daqui, depois eu te ligo. Né? Mas o que Jesus fez? Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. E aí ele escutava, né? O Simão começou publicamente a falar, né? Do quanto que aquela mulher, de fato, estava demonstrando um amor por ele. Porque Simão, que era o dono da festa, que deveria oferecer água para Jesus lavar as mãos e os pés, como era o hábito daquela época, e oferecer um óleo para passar nos cabelos empoeirados, ele não fez nada disso. Ele nem recebeu Jesus na porta. E Jesus virou para ele e falou assim, Simão, essa mulher está perdoada, porque ela ama. Os pecados dela foram perdoados. Ela decidiu mudar de vida. E você aí, que nem me recebeu, nem me deu água. E ele termina dizendo, para acabar com a festa, saiba, Simão, que as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus. Evidentemente que ele não estava fazendo uma apologia da prostituição. Mas ele estava falando daquela mulher que se transformou pelo amor. Que era pagã, mas amava. E eles que eram religiosos, preconceituosos, machistas. Percebe? Como Jesus não está muito preocupado com as questões da religião formal. A preocupação dele é com religiosidade, é com espiritualidade, é com vida, é com amor. Evidentemente que depois dessa frase, ele teve que sair correndo da festa porque iriam matá-lo. Bom, nós chegamos quase que ao fim. Eu vou separar só mais uma, né? Vamos ver se a próxima, essa do Zaqueu não vai dar para falar. Próxima. Vamos pular essa também. Essa aqui é interessante. Jesus, quando
Ele estava no barco com os discípulos, atravessando o lago de Genezaré. Houve uma grande tempestade, Jesus dormia no barco. E ventos fortes, ondas gigantescas. Os discípulos começaram a ficar com muito medo, né, porque pressentiam que o barco poderia virar. E, enquanto isso, Jesus dormia. E eles, toda hora, olhavam para ele, Jesus naquele ronco, né? Até que o medo foi tão grande, acordaram Jesus. E Jesus olhou meio assim, bravo com eles, chamou-os de homens de pouca fé e acalmou a tempestade, a ventania, e o mar serenou. Nesses momentos da nossa vida em que muitas vezes está uma tempestade de problemas, e nós chamamos por Jesus e parece que ele está dormindo, não é? E achamos que ele deixou de ser nosso amigo, ele deixou de ter algum interesse por nós. Mas por que Jesus não acordou antes? Estava testando a fé, estava deixando que cada um pudesse exercer o poder de transformar a própria dificuldade. Então, quando Jesus silencia, não é que ele nos ignora, ele está nos observando. E ele está ali torcendo para que a gente possa, com a nossa ação, com o nosso esforço, com a nossa fé, poder reverter e aproveitar o ensinamento, a lição daquele problema e desenvolver os nossos próprios potenciais. Tanto é que quando ele acorda, ele fala: vocês são homens de pouca fé. Vocês poderiam ter feito isso e não fizeram. Então, quantas vezes nós não estamos colocando os nossos talentos, as nossas capacidades em movimento e ficamos apenas numa dependência de que Deus irá resolver tudo para nós. Ele resolve tudo aquilo que a gente não tem condições por si mesmo de resolver. Mas aquilo que é a nossa lição, é o nosso aproveitamento, é a nossa prova, Jesus fica olhando. Percebe? É o nosso momento de crescimento. Por isso que, estranhamente, o filósofo Nietzsche, ele desejava aos seus amigos que muitas coisas desagradáveis ocorressem a eles. Eu desejo que você tenha muitos problemas. E aí os amigos falaram: mas você está doido? Você está me desejando azar? E ele disse: porque é no meio da adversidade que o homem cresce. Se tudo lhe ocorre às mil maravilhas, o homem se entorpece. O homem não progride. O homem não avança. O homem não abre todo o potencial de luz do Cristo que cada um de nós carrega. Há um Cristo dentro de cada um de nós. Nós também um dia vamos acalmar tempestades, vamos fazer curas. Por hora nós estamos treinando isso com os nossos problemas. E quando a gente colocar aquela lição do Cristo, brilhe a vossa luz, ou seja, faça o teu melhor. Ame de um jeito que seja um amor bonito. Confie em ti. Creia em ti.
domine os teus fantasmas, os teus medos, os teus complexos. E a gente vai descobrir quanta luz, quanta força nós trazemos dentro de nós, que está lá escondida. E que muitas vezes são os problemas que fazem com que essa luz possa brilhar. No último slide, quando Jesus, certa feita, queria atravessar o lago de Genezaré para ir para outra margem, ele entrou no barco e olhou para os discípulos, estendeu a mão e disse: venham, entrem no meu barco, venham comigo, porque eu estarei com vocês em todos os momentos da vida até o fim dos séculos. Eu tenho certeza que Jesus tomou o barquinho dele, a água não faltou em São Paulo para ele navegar, atravessou o rio Aricanduva e está aqui com o barco, fazendo o mesmo convite. Estejam comigo, entrem no meu barco, que a gente não deixe Jesus ir embora sozinho. Um beijo no coração de todos.